Este é o programa Cidades de Fato, um espaço de diálogo, um programa feito para ouvir as vozes da cidade. Vamos conversar com especialistas e a população sobre cidades e soluções. Cidades de Fato e o seu papel inclusivo e provocador. Um momento da população refletir sobre o seu papel cidadão. Vamos ao episódio de hoje. Olá, eu sou Giovana Ferreira e este é o nosso episódio de número 92. O tema do programa de hoje é cooperação para ordenamento territorial como instrumento de resiliência urbana. E para falar desse tema relevante, está conosco Sara Habsack. Quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe Cidade de Fato. Está comigo o professor Basoli. Oi, professor. Olá, Giovana, tema super importante hoje, a gente vai resgatar aí algumas questões relacionadas a Palmas, a gente tem falado sobre o território de Palmas, acho que é importante a gente levar aos ouvintes, né, essas questões que estão ocorrendo aí, para a gente saber também, né, trazer as novidades aí que está acontecendo nas discussões territoriais sobre Palmas. Nosso convidado de hoje é Sara Habsack. Olá, Sara, seja bem-vinda à Cidade de Fato. Olá, um grande prazer estar aqui com vocês, aqui em Palmas, é a minha primeira vez e também estar aqui com vocês no programa Cidade de Fato, já estou ansiosa para a nossa conversa. Sara é coordenadora da transformação urbana e diretora do projeto de cooperação técnica Brasil-Alemanha, apoio à Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável, ANDUS, da GIZ. Especialista em mudança organizacional, desenvolvimento urbano e transformação digital, com atuação na Índia, Europa e no Brasil. Em um momento repleto de exemplos do impacto das mudanças climáticas no cenário urbano, trouxemos para conversar a Sara da GIZ, que é uma cooperativa alemã implementadora de projetos na área de desenvolvimento sustentável. Sara, seja bem-vinda novamente. Nesse momento, eu queria que você trouxesse um pouco para nós e aos ouvintes sobre o seu papel na GIZ e como funciona a cooperativa na promoção de políticas públicas na elaboração e execução. Muito bem. A GIZ é, na verdade, uma empresa pública do governo da Alemanha, né? Então, o governo da Alemanha tem um orçamento anual para investir na cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável. Então, aí a GIZ trabalha no encargo dos ministérios da Alemanha, e em alinhamento com as prioridades dos governos parceiros, que no caso daqui é o governo do Brasil, mas trabalhamos em toda a América Latina, na África e na Ásia, apoiando o caminho para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, o Acordo de Paris e as outras agendas internacionais, para melhorar, né, a situação de vida das pessoas no mundo todo. Então, isso é um compromisso que a Alemanha faz, e a GIZ implementa esse compromisso com projetos concretos, aqui no Brasil, especificamente com o Ministério das Cidades, com o Ministério do Meio Ambiente, no nível federal, e com muitos municípios, né? Mesmo não tantos como queríamos em um país do tamanho do Brasil. A GIZ aqui no Brasil não somente trabalha no tema de desenvolvimento urbano, mas também trabalhamos nos temas da energia renovável, eficiência energética, trabalhamos com criação de emprego, com finanças sustentáveis e também temos uma grande atuação na região Amazônia, no combate ao desmatamento, na bioeconomia, na biodiversidade. E isso também é um pouco a história que nos trouxe para cá, porque por muito tempo o tema de desenvolvimento sustentável na região norte do Brasil foi muito focado na área rural, foi muito focado na floresta, que são temas essenciais. A gente sabe que o desmatamento da Amazônia é um grande contribuidor para a emissão de gases estufas. Mas com o tempo, trabalhando também em vários municípios aqui na região norte, né, discutindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, a gente entendeu que a gente não consegue construir um caminho sustentável para a região norte do país focando só na área rural, que é importante olhar para as cidades, para as áreas urbanas, porque a maioria das pessoas vivem aqui.
E nesse sentido, né, a cooperação está aqui não para definir pautas, não para agora implementar projetos sozinhos, não. A nossa meta, nossa abordagem é apoiar os nossos parceiros com informações, com capacitações, com consultorias específicas, com desenho de processos, né? Com influenciar também um pouco o discurso público sobre certos temas. Trabalhamos muito também na comunicação para facilitar o trabalho deles, né? Então, eu estou aqui com a minha equipe para facilitar, para apoiar o trabalho da Prefeitura de Palmas em vários projetos. Então, Sara, bom, primeiro é um prazer tê-la conosco. Eu acho que é importante essa discussão que você traz. Eu acho que enfim, nós temos, principalmente diante do quadro, né, da Amazônia Legal, mudanças climáticas, acho que, e a COP30, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Também vou falar um pouquinho mais à frente as questões mais específicas de Palmas, né? Como é que vocês conseguem? Nós sabemos, evidentemente, que os planos diretores têm sido abandonados pelos municípios brasileiros. E o que acontece? Vem políticas e vem decisões desconexas aos planos diretores, mesmo porque, em grande parte, os planos diretores não são interligados aos orçamentos. Então, veja bem, você tem toda aquela discussão de elaboração, depois aqui nós tivemos a elaboração, eu tive a felicidade de participar da elaboração e depois da revisão. E que, por exemplo, na elaboração em 2007, e depois nós fizemos um estudo em 2017, o plano diretor de 2007 tinha sido implantado apenas 10%. E o atual de 2018, né, a gente sabe também que tem essa desconexão. Como é que vocês trabalham aí dentro da proposta da GIZ para fazer com que os municípios entendam a necessidade dessa conexão? Não, muito boa pergunta. Eu acho que isso é tanto no nível nacional quanto nos níveis municipais um tema essencial, um pouco como dar ao planejamento urbano a importância e o lugar que merece. Isso é uma luta, isso é um trabalho de muito tempo, né? Às vezes, assim, é também um pouco um trabalho cíclico, né? Às vezes ganha um pouco de prominência, mas depois perde de novo. Também, por um lado, eu acho que a gente não pode esquecer que tem as pressões do mercado, né? Isso é uma realidade que, às vezes, a gente não toca o suficiente também no desenvolvimento urbano, entender que o mercado do solo urbano, né, é um fator de influência enorme, né, e por isso também muitas vezes a gente tem planos muito sofisticados, mas a implementação, né, fica um pouco para trás. E eu acho que a dificuldade também, eu nem falaria que os municípios não colocam importância nos planos diretores. O problema é mais quem no município está colocando importância e quem não, porque o município também não é entidade unificada, né, homogênea. Então, muitas vezes, e aí, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho com a Rede Brasileira dos Institutos de Planejamento, do qual Palmas também faz parte, né, dessa rede, que foi um esforço municipal que eles chamaram para a GIZ de apoiar, né, via um projeto que é financiado pelo Ministério da Cooperação Internacional da Alemanha, né. Eles falaram, a gente precisa fortalecer o planejamento urbano, a gente precisa fortalecer os institutos de planejamento para não estar impactado tanto, né, pelos ciclos políticos e conseguir dar uma estrutura de governança para um planejamento. Então, se você fala com essa parte do município, não vai ter muito questionamento sobre a importância, mas se você fala com a Secretaria das Fazendas, de Finanças, de Orçamento, né, talvez também com outras áreas, aí já fica mais difícil. Se você fala também com as secretarias mais setoriais, também fica difícil, porque aí tem outras metas, tem
especialmente em municípios menores, onde tem secretarias de planejamento urbano, né, que fica muito no licenciamento, fica pouco espaço para um certo planejamento. O que a gente tá fazendo? A gente, por exemplo, na escolha dos nossos parceiros no nível nacional, a gente tenta fazer essa prioridade. A gente trabalha no Ministério das Cidades muito com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, que cuida dessa temática também da governança e do planejamento. Ao longo dos últimos anos, a gente, por exemplo, criou um guia para revisão e preparação de planos diretores com a metodologia um pouco diferente, porque a gente falou, como a gente pode explicar melhor a relevância do plano diretor. Então, o que a gente fez foi estruturar esse guia baseado em problemáticas concretas que o município está enfrentando. Por exemplo, né, inundação recorrente de certas áreas vulneráveis. Então, partindo disso, olhar quais são as estratégias e instrumentos do plano diretor que podem ajudar com essa problemática. Porque, às vezes, no planejamento, a gente esquece de definir bem as problemáticas que a gente quer resolver com esse plano. Então, essa ideia de ter um guia de estruturar o plano diretor, partindo das problemáticas reais das pessoas da cidade, foi um exercício que muitos municípios ficaram interessados. E a outra dificuldade que eu queria destacar, que também estamos trabalhando às vezes, né, que talvez nem tanto em Palmas, né, mas em muitos outros municípios, especialmente da região norte, os instrumentos que foram definidos no Estatuto da Cidade, nas políticas nacionais, não são tão aplicáveis. Foram criados com a visão da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, Fortaleza, talvez, mas não, como o seu título do podcast já fala, da cidade de fato, né? Então, a gente está trabalhando, por exemplo, com Itapecuru-Mirim, no Maranhão, e com Brasileia, no Acre, para adaptar, né, o plano diretor para esse contexto dos municípios menores, do município do norte, que tem uma grande questão da convivência entre o município, com áreas rurais, com quilombolas, com terras indígenas, com o rio mesmo, né? Então, vai ser um exercício muito interessante e espero poder compartilhar mais os resultados daqui a pouco. Inclusive, eu publiquei um artigo, a inaplicabilidade do Estatuto da Cidade na Amazônia Legal. Perfeito. Foi publicado. Tenho que ler. Vou procurar já. Questionando exatamente esses pontos que você colocou. Até porque, volta ao plano diretor, que o plano diretor, ele está sendo, principalmente porque agora em São Paulo está sendo revisado, enfim, e a gente acompanha o plano diretor aí no país todo, e a discussão é sempre na elaboração, na revisão, ele chega na Câmara de uma maneira e depois ele sai de uma forma completamente diferente do que ele entrou. Ele não integra o orçamento, reitero, e termina não sendo aplicado também como ele deveria. Aqui nós está em elaboração plano de mobilidade, por exemplo, que é algo que nós estamos já fora de prazo, e aí nas discussões que a gente faz do plano de mobilidade, eu tenho acompanhado também, por que não são observados pontos significativos do plano diretor. E agora, dentro desse contexto, né, de que está sendo, a gente já discutiu parque linear há pelo menos 15 anos atrás, até antes desse plano. E aí a gente vê, a minha discussão, inclusive no plano diretor, era sobre o sistema de infraestrutura verde e tal. Eu fazia discussão, eu acompanhei o sistema de infraestrutura verde em Portugal, e até por uma colega da Universidade de Lisboa, tal, que participou da elaboração lá em Portugal, acompanhou tal, e eu sempre coloquei a dificuldade, inclusive, orçamentária para aplicabilidade. Lá nós estamos falando em euros, e muitos euros, tal. Então eu sempre mostrava que nós tínhamos que simplificar essa sistemática, porque tem um apelo, né, muito forte, né, principalmente para os ranqueamentos, tal, enfim, essas questões todas. Então, a gente vê agora a discussão, é uma retomada da discussão dos parques, né? E que também a gente verifica
a dificuldade de integração com o sistema de infraestrutura verde. Eu tive a felicidade, inclusive, nesta semana, de participar de uma banca de doutorado que o aluno trata, inclusive nós não temos problemas de inundação aqui, alagamentos, é um outro processo, a nossa cidade é plana, tal, mas só que ela tem muitos alagamentos e aí tem áreas de risco, tal, todas essas questões. Como que você enxerga, dentro desse processo mais específico agora de Palmas, né, essa integração, né? A gente tem a possibilidade dessa discussão que está sendo feita ter efetividade dentro da discussão da implantação efetiva do sistema de infraestrutura verde? Boa pergunta. Não sei se eu posso responder da forma mais competente, mas eu posso compartilhar com vocês um pouco as minhas impressões aqui em Palmas. Mas também compartilhar aqui um pouco o que eu estou observando na discussão sobre infraestrutura verde, soluções baseadas na natureza ao longo também da minha trajetória profissional, porque eu também, sim, assim, eu estou acompanhando muito as discussões internacionais, para onde vão fundos, né? Também dos ministérios da Alemanha que estão financiando os nossos projetos aqui, quais são as prioridades nos editais, quais são os temas atuais, né? E aí, pelo menos, eu vejo um desenvolvimento muito positivo para colocar infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza na pauta, que é muito importante, porque, honestamente, também ciclos políticos se orientam um pouco para de onde vem o dinheiro, né? Sobre o que tem edital. Então, por exemplo, os Palmas, né, se candidatou dentro do nosso projeto Cidade Presente, para um edital que a gente publicou junto com o Ministério das Cidades para projetos urbanos integrados. E um dos critérios foi que eles têm que mostrar como eles estão integrando pelo menos 2 setores urbanos em um projeto só, que já foi um passo muito para frente, né, em uma cultura de projeto unissetorial. E aí a gente também pediu no edital que eles têm que mostrar como isso pode aumentar a resiliência climática do município. Então, por esses critérios, né, os municípios começam a se movimentar, né, os municípios começam a estruturar projetos e as pessoas dentro do município, eu acho que isso é um pouco o nosso trabalho aqui da cooperação, que os convencidos ganham força, ganham apoio para poder entrar nas negociações de uma melhor forma dentro da prefeitura. Então, isso também entendo um pouco como o papel da cooperação, né? Usando esse envolvimento de um ator externo, né, de uma cooperação entre 2 governos, para fortalecer os atores dentro da prefeitura, né, como a gente está trabalhando com a Fundação do Meio Ambiente, com o Instituto de Planejamento, para fortalecer eles, para colocar os temas na pauta, para criar visibilidade, né, para apoiar eles nessa negociação. Palmas tem uma grande vantagem em comparação com outros municípios que ainda tem bastante área verde, né? Que ainda tem, né, uma estrutura que dá para aproveitar, para melhorar a integração da malha urbana com infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza. No mesmo tempo, vocês têm um desafio do cuidado dessas áreas, porque isso foi uma coisa que me impactou aqui visitando Palmas, né? Que é uma dimensão que parece difícil ter uma gestão efetiva dessas áreas e entender como isso comunica com o resto da cidade, né? E eu acho que Palmas também precisa urgentemente, eu espero que finalmente isso chegue para a consciência, né, das pessoas, também para a consciência da classe política, que pela situação climática do Palmas, tanto as inundações como o calor, não trabalhar com isso vai causar, eventualmente, fazer essa cidade inabitável. Eu acho que eu tenho que colocar nessas palavras muito claras, porque a gente não está mais discutindo sobre, seria melhor, né, ter assim, áreas verdes urbanas, ter infraestrutura verde. Não, a gente está
lidando com chuvas extremas, para quais sistemas de drenagens tradicionais de infraestrutura cinza não funcionam mais. Isso é uma experiência que a gente está fazendo de forma muito dura também na Europa, onde tem sistemas de infraestrutura cinza tradicional de drenagem e não estão dando conta mais, né, do tipo de mudança de chuvas que a gente tem, né? Porque se você dimensiona um sistema de drenagem tradicional para os momentos de chuva intensa, você vai ter um sistema enorme que na outra metade do ano é impossível de manter, né? Para colocar em palavras muito simples, peço desculpas para todos os engenheiros para não colocar em termos mais complicados, né? E, por outro lado, a questão do calor, né? Que a gente tem que levar muito sério. E aí entra outra problemática. Por que é tão difícil de convencer as pessoas sobre a importância? Eu aí acho que a integração é essencial. Temos que falar com saúde. O custo que vai aumentar para o sistema SUS para tratar as pessoas, que a gente está vendo, a epidemia de dengue, né? Que vamos ver com os impactos em jovens, em idosos, com calor, né? Com outras doenças causadas pelas inundações. Então, isso tem um custo, mas esse custo não é contabilizado quando você olha para as soluções que as pessoas estão oferecendo. Mas a gente teria que, e aí, pensar até que em novas formas de financiamento, né? Pagamento de serviços ambientais, né? Porque muito do setor imobiliário está tirando proveito da existência de áreas verdes, sem ter que contribuir nada para a manutenção. Isso fica só com a prefeitura, né? Então, todas as discussões que também estou acompanhando da IPTU Verde, né? E outras ferramentas para poder calcular isso um pouco. E, além disso, você me perguntou, né, sobre a probabilidade de avançar com isso. Eu vejo, né, como uma janela de oportunidade atualmente, né, em Palmas, porque também no nível federal tem uma movimentação, né? Tem uma ação orçamentária pela primeira vez para soluções baseadas na natureza em periferias, né? Pelo Ministério das Cidades. Tem um novo programa que está sendo construído de cidades verdes e resilientes, que inclui infraestrutura verde, que inclui SBNs pelo Ministério do Meio Ambiente, né? Que a gente também está apoiando as duas ações. Então, pelo nível nacional, pela primeira vez em muitos anos, estamos discutindo como soluções baseadas na natureza como uma possibilidade complementar para a infraestrutura tradicional. Mas ainda tem um longo caminho para percorrer e, às vezes, são coisas burocráticas que atrapalham, né? Então, como fazer um orçamento para essas soluções? Onde tem, digamos, a segurança legal para a prefeitura de implementar algumas soluções? E aí vamos precisar também um pouco de ousadia. Eu acho que isso também, se a gente continua não tentando coisas só por um medo que poderia acontecer. E vamos ser muito honestos, o perigo de impactos adversos, de infraestrutura verde, é muito pequeno em comparação com outras infraestruturas, né? Não tem agora um perigo enorme que, nossa, aí vamos investir milhões, vamos investir bilhões na estruturação de novas vias, de pontes, não sei o quê, depois isso não vai funcionar. Não, um jardim filtrante, né? Hortas comunitárias, né? Sistemas de drenagens usando, né, o ciclo de água, o risco de impactos adversos é bem menor. Então, eu convido também as prefeituras e também a Prefeitura de Palmas de tentar, né, de avançar com isso. Assim, olhando para os caminhos inovadores, os caminhos, tem essa palavra que eu gosto muito, da burocracia criativa, né? Assim, ver quais são os instrumentos que a gente já pode utilizar e aproveitar desse momento de ter 3 projetos aqui em Palmas, da Cooperação Brasil-Alemanha, que é um projeto de infraestrutura verde para melhorar a situação no córrego Sussuapara, que é acompanhado pelo Gap Fund, que é uma iniciativa do Banco Europeu de Investimento, junto com a GIZ. Aí temos o projeto do saneamento ambiental municipal, que olha para a cidade toda, para entender também, porque um dos grandes erros que foi feito, que planos diretores também não consideraram suficiente, é o ciclo de água. E os serviços ecossistêmicos que já estão e como tenho que estruturar
O urbanismo modernista que estamos vendo em Palmas e também em Brasília, onde eu moro, né, não levou isso suficientemente em consideração, né? E aí estamos apoiando isso via o Projeto Andos, que é uma iniciativa do Ministério da Economia e Ação Climática da Alemanha, e o Córrego Machado, que é onde temos esse projeto da Cidade Presente, que é financiado por outro ministério da Alemanha, que é o Ministério da Cooperação Econômica e Desenvolvimento, né? Que é uma requalificação socioambiental desse córrego, olhando tanto, né, para as condições de moradia, para a regularização fundiária, quanto para as soluções baseadas na natureza. Então, a gente já está com 3 projetos de 3 fundos internacionais para também, por que eu estou falando isso? Para mostrar que tem as possibilidades agora. Então, eu espero, né, também para Palmas de aproveitar desse momento, né, porque é agora, né, eu acho que é agora para fazer esses passos mais significativos para avançar nisso e já utilizar isso para a próxima revisão do plano diretor. É interessante, né? Você coloca que a drenagem da infraestrutura cinza já não dá conta. E, na verdade, o que a gente vê nos municípios, fomentado até pela própria imprensa, é de transferir a responsabilidade das inundações, alagamentos, para a população pobre, né? Que joga o lixo, aquela coisa toda, e a gente sabe que a história é outra. E aí a gente tem isso na imprensa como algo bem comum. Qual foi o problema do alagamento, da inundação, né? Porque tá as famosas bocas de lobo que chamam, né? Tá entupida porque a população... Não, e a gente sabe que não é bem isso. Eu queria aproveitar também a sua expertise em relação... A gente sabe que há um desgaste, não adianta, sabe, eu tenho discutido muito, eu oriento hoje vários alunos tratando de plano diretor e tal. A gente sabe que é um desgaste do plano diretor em relação à sua funcionalidade, aplicabilidade e tal. E há uma insistência, né, de que a gente não tem que debater e revisar alguns pontos conceituais em relação a isso, né? Então a gente fica sempre... E aí, principalmente o aspecto da participação. Eu tenho até comentado e trabalhado alguma coisa em relação a ter uma nova visão. Eu tenho observado o trabalho de vocês vão na direção da participação, e só que a gente não vê, e eu trabalho isso aqui há muito tempo, o que a gente observa? Este desgaste do plano diretor, ele terminou tendo um reflexo direto na população. Primeiro, na elaboração e na revisão. O que a população fala não chega, ele não consegue enxergar o resultado. E aí, por exemplo, quando nós tivemos o evento nesses 3 dias, tentando trazer os movimentos, a população e tal, eles não conseguem se enxergar dentro do que é mostrado, né? Porque os técnicos, primeiro linguagem, um monte de coisa. Tenho até discutido, né, uma retomada na discussão de um plano de bairro, algo simplificado, né? Então, veja bem, eu posso até continuar tendo o plano diretor, até porque é uma garantia de que a gente possa ter os direitos, né? Infelizmente, eu até acho que, até por ser do direito também, que nós não precisaríamos ter tudo dentro da legislação. Nós precisaríamos ampliar um pouco a visão e a coisa acontecer, né, de maneira mais espontânea. Mas tudo bem, a gente tem que ter a legislação, senão a coisa não acontece. Mas será que a gente não poderia caminhar para esses planos de bairros, assim, onde a pessoa conseguisse se enxergar dentro do processo? Porque ele não consegue mais visualizar nem o seu recorte, entendeu? Então ele vai... Quando você fala assim, não, você precisa enxergar a cidade. Eu também entendo que todo mundo deveria enxergar a cidade, mas eu tenho que mudar esse processo para que essa pessoa ela consiga visualizar o seu recorte, né? Então, aquele seu problema ali do seu cotidiano, que é cidades de fato, efetivamente, tá? E eu queria ouvir um pouco você sobre, até interligando com esse trabalho que vocês realizam. Não, acho muito bom o que você falou, porque eu acho que destaca um pouco a expectativa, né, exagerada de um plano diretor. Eu acho que a gente também tem que olhar para esses instrumentos do ponto de vista o que eles são e para que eles podem servir,
mas também o que eles não vão oferecer, né? Então, o plano diretor nunca vai chegar a esse nível de bairro, né? E também acho que não deve, né? Não é necessário. Então, eu acho que também, do ponto de vista dos processos participativos, é sempre pensar, tá, qual participação de fato eu preciso para um bom plano diretor, né? Então, qual o nível de participação de quem eu preciso, né? O que faz sentido fazer, né? E também, se eu sempre falo isso, nada pior que pedir participação sem ter perna para lidar com os resultados, né? Aí, melhor não fazer essa participação, ser honesto, né? E falar, a gente não tem capacidade de fazer um processo mais elaborado, que pedir a opinião de pessoas e depois não fazer nada com isso, né? Eu acho que porque aí causa esse desgaste de falar, gente, eu estou falando, estou participando no meu tempo livre, né? Voluntariamente, depois não acontecer nada com isso. Então, eu acho que essa visão crítica um pouco, o que dá para fazer, o que é possível e qual é o objetivo dessa participação? Porque muitas vezes eu acompanho muito processos participativos, né? Também já na Índia, trabalhei muito também com estudantes da arquitetura, do urbanismo, né? Sobre processos participativos. E aí, a primeira coisa é, de fato, entender, tá? Quais são os meus objetivos desse processo, né? Qual instrumento estou trabalhando, né? E que tipo de participação é possível e faz sentido, né? Via intermediários, com a população mesmo, porque senão vai ficar, vamos fazer audiências públicas, mas vai ficar meio pro forma, né? Assim, tá, para depois poder dizer que, tá bom, eu fiz participação. Eu acho essa ideia dos planos de bairro muito interessante, porque eu acho que a gente tem que entender, né, o bairro quase como o nosso nível de partida de planejamento, né? Então, a gente tem que entender que o bairro também é uma escala de planejamento muito importante. Claro, sempre olhando para a cidade toda. E também muitas vezes não é necessário ter um plano de bairro para todos os bairros da cidade, né? Então, para mim, um plano diretor, né, é mais uma visão estratégica também para entender quais são os bairros dentro da cidade que ou tem uma carência muito alta, né? Então, eu preciso ter um foco, ou, por exemplo, que são bairros que têm um valor, não, uma importância estratégica para a cidade, né? Para ver, se a gente faz mudanças nesse bairro, do ponto de vista de novas centralidades, né? Outros aspectos, né? Se eu faço uma mudança nesse bairro, eu vou ter um impacto também no entorno da cidade, eu vou ter um impacto, né? Como funciona a cidade. E aí entrar, de fato, no planejamento mais detalhado do bairro. Acho que é essencial e aí posso ter um processo de participação muito diferenciado. Aí posso entrar em discussões muito diferentes, né? E como eu falei, eu acho que, claro, idealmente seria para toda a cidade fazer esse nível, mas temos que ser honestos com nós mesmos, qual é a capacidade das prefeituras que existe. E não estou falando sobre a capacidade ou as competências dos indivíduos, né? Porque eu encontro o tempo todo, nas viagens pelo Brasil, pessoas incríveis, né? Assim, no nível das prefeituras, que fazem um trabalho incrível, né? Com os recursos que estão disponíveis. Então, eu também não quero muito entrar nesse discurso, os municípios não têm capacidades, porque eles têm muita competência, mas os recursos são limitados, a descentralização nunca foi feita até o nível que deveria ser feito, etc., né? Então, olhar para isso. Eu sou da cidade de Viena, né? E, obviamente, eu sei que não dá para comparar tudo, mas eu acho que o que é interessante é que até que uma cidade de Viena, que tem uma prefeitura
bem maior, né, com número de arquitetos urbanistas bem maiores, eles também, no plano diretor, eles fazem uma identificação de áreas estratégicas, né, de bairros estratégicos, né, por exemplo, bairros pós-industriais, onde tem que ter uma conversão de uso, onde tem que uma reestruturação, bairros de baixa renda, né, de alto índice de pobreza, de outros problemas socioeconômicos, ou de bairros que podem oferecer uma nova centralidade, ou bairros em torno de hubs de mobilidade. E aí, planejar isso em detalhe, né, com a população dentro do bairro e, isso eu acho que foi uma inovação muito importante, as pessoas que moram em torno do bairro, para também trabalhar com essa dificuldade da gentrificação, essa dificuldade da integração, porque, obviamente, se eu faço um plano de bairro em uma área, aí sempre tem um perigo que vai ter um impacto adverso para as áreas em torno, né? Porque o investimento é focado. Então, também nesse projeto do Córrego Machado, vai ser uma necessidade de tomar muito cuidado com esse investimento, com essa reestruturação, com essa melhoria, não ter um impacto adverso nos bairros perto, em situações parecidas, mas que não podem ser atingidos por esse projeto, né? Então, eu acho que é um caminho, e eu concordo com você, eu acho que o plano diretor, temos que olhar o que de fato é necessário. Isso é a discussão que a gente tem com municípios médios, né? Não é necessário fazer todos os detalhes do plano diretor. Eu vejo assim, Sara, o poder econômico se apropriou dos instrumentos, inclusive, porque eu mostro uma contradição, né? Vocês estão vindo para cá para discutir questão de meio ambiente e tal, e aí a gente vê uma cidade vazia, né? Sim. Uma cidade vazia, e aí você vai aqui na Orla com prédios de 30 andares. Eu vi entendeu? isso. Entendeu? Essas contradições a gente precisa tratar, porque a verticalização aqui não tem. Não tem plano. Nesse não patamar tem... não tem qualquer sentido, né? Mas a verticalização ela traz um resultado econômico no país todo, tal. É o que está acontecendo agora no plano diretor de São Paulo. Eu acompanho mesmo estando de longe, então a gente vê o avanço enorme para a verticalização. Eu estive agora, meus familiares são de São Paulo, então eu vou para lá no final do ano. O bairro onde minha mãe vive até hoje e tal, está começando a verticalizar. Eu estou falando, está chegando à periferia, né, de São Paulo. Então, esses avanços que são vai de maneira indiscriminada, sem qualquer sentido, simplesmente pelo poder econômico. Então, aí a gente abandona todas essas questões que vocês terminam discutindo agora, né? Então, assim, como é que eu resolvo isso? Mas eu acho que isso é um ponto essencial, porque a gente, né, ainda acho que tem a ideia sobre o poder público, né, que a prefeitura cria a cidade. Mas a prefeitura e qualquer outro poder público tem um impacto bem limitado no que de fato acontece nas cidades. Isso eu acho que especialmente em cidades com a maior informalidade, né? Mas mesmo se você não tem o mercado imobiliário regulado, né? Aí o que decide o que vai acontecer na cidade é o poder de compra, os preços dos terrenos, né? E o interesse da especulação imobiliária. Porque isso é um mercado muito grande que, obviamente, ao fim das contas, pode voltar com dinheiro também para a prefeitura. Mas qual é o problema aí também? Especialmente com essa verticalização meio sem planejamento, sem estrutura, quem precisa cuidar da infraestrutura, dessa verticalização espraiada, é o poder público, né?
como você estrutura rotas de ônibus, né? Mesmo que nos prédios verticalizados, muitas vezes aqui na Orla ninguém toma transporte público. Eu imagino, desculpe pelo preconceito, mas eu imagino. Mas estacionamentos, abastecimento de água, coleta de lixo. Aí você tem todas as casas de 1 andar, 2 andares, e de repente você tem 5 prédios de 35 andares. Então, o que significa isso para a gestão? E esse é um problema. Então, o poder público, tanto nas crises globais, né, econômicos, o poder público tem que pagar, tem que investir para salvar os bancos, tanto que no nível municipal, o poder público tem que pagar para facilitar a infraestrutura para o mercado imobiliário poder construir e poder ampliar, né, os investimentos na cidade. Então, Sara, eu acho importante, eu acho que o poder legislativo tem um papel Com fundamental certeza. de integração, né? Com certeza. Até ontem, a presença do presidente da Câmara no evento mostra, né, que a possibilidade desse diálogo. Mas, assim, de maneira geral, eu estou trazendo para Palmas, porque é a nossa Claro, realidade, por favor. mas de maneira geral, a gente vê o poder legislativo bem distante e tal, né? Enfim, tanto da população como a discussão, a gente tem a discussão política muito forte, enfim, agora com a chamada polarização, essas coisas todas, a gente vê isso muito mais forte, né? Então, a discussão, o que era oposição antigamente, que era uma discussão minimamente civilizada, a gente vê agora simplesmente oposição por oposição. Então, enfim, a gente vê essas questões, né? Como que você enxerga esse processo aí um pouco, né? É lógico que a sua condição em Palmas é diferente, você está dentro de um acompanhamento, né? Mas quais são as possibilidades dessa integração e o papel do Poder Legislativo, né? Porque isso vai depender de algumas legislações complementares, alguma coisa assim, para que aí, se você você tem o recurso, você tem as pessoas que têm o interesse, mas paralisa dentro desse processo. E o que você tem? Como é que você enxergou? Eu vou pedir para que você retrate, né? Você está acompanhando Palmas, como é que você enxergou esse processo aqui dentro de Palmas? Eu também achei ótimo ontem ter a presença do presidente da Câmara e também vários vereadores, e que eles ficaram, né? Assim, não foi só para a abertura formal, mas que, de fato, para as apresentações, para entender melhor qual é o projeto, quais são os planos a sair. Eu achei muito, muito bom, porque eu acho que às vezes acontece, né, que a gente já tem um certo, assim, a gente, estou falando da parte mais técnica, né, da parte de estruturação de projetos, já tem essa experiência que pode ficar complicado de trabalhar com o poder legislativo, etc. E aí a gente meio não envolve desde o começo porque vai fazer trabalho. Mas esse trabalho que você não faz no começo vai aumentar muito até o final, né? Então, eu acho que levar eles juntos desde o começo do processo, deixar eles entenderem do que estamos falando, né? Oferecer essas informações que a gente faz, né? Capacitações, etc., para o nível técnico, ver como também incluir o legislativo, porque precisamos digamos, uma conscientização e uma capacitação também para o poder legislativo, para eles poderem tomar decisões bem informadas. Por isso, a gente está batendo na tecla de um desenvolvimento urbano integrado, né? Que não pode ser só um setor, só um elemento, porque aí também a conta não fecha. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. E assim, eu gostaria de pedir para que a nossa convidada deixe uma indicação cultural e também nos diga para você, Sara, o que são as cidades de fato.
uma indicação cultural que eu vou deixar aqui, mesmo que a gente ainda não falou muito sobre isso, mas tem um livro que se chama A Cidade Feminista, porque também é um tema que eu trabalho bastante, né? Olhar para a cidade de uma perspectiva de pessoas que normalmente não são usados como referência, né? Não são integrados na nossa cidade, seja mulheres, pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência e outros, né? Para olhar para a cidade dessa perspectiva, né? Então, eu recomendo, é de uma autora que se chama Leslie Klein, né? É dos Estados Unidos, mas mesmo de um contexto muito diferente, acho que vale a pena ler, acompanhar essa discussão, porque se a gente cria cidades para mulheres, automaticamente criamos cidades para homens, né? Porque a gente tem que entender essa diferença de realidades. Então, recomendo muitíssimo, né? Também tem alguns podcasts no Spotify sobre esse trabalho dela, então posso recomendar com todo o meu coração de acompanhar isso. Cidades de fato, né? Eu acho que cidades de fato, para mim, são o que todos nós precisamos para criar a nossa humanidade. Por quê? Porque a cidade nos coloca na situação de ter que lidar com o desconhecido, de ter que interagir com pessoas que não são da nossa bolha, que nos colocam na necessidade de entender como as coisas são interligadas, que são todas competências da nossa humanidade profunda, no meu entendimento, né? Saber lidar com diversidade, saber lidar com realidades longe da nossa própria, entender lidar com o imprevisível, né? E até que curtir isso e fomentar a nossa criatividade com isso. Eu acho que é essencial para mim o que significa ser humano. Então, para mim, cidades de fato são lugares que nos ensinam ser humanos. Lindo! Obrigado, Sara. Sua presença aqui foi muito especial pra gente. Foi um episódio, assim, muito completo, rico. Uma aula. Realmente, né, a gente está retomando agora, após o recesso, em nível elevadíssimo. Sara, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Cidades de Fato está aqui à disposição. E sempre que quiser falar, né, sobre o trabalho, a gente está aqui aberto para ouvir, mesmo porque daria, né, o que você pode contribuir, daria muitos programas aí pela frente. Muitíssimo obrigada também da minha parte por me convidar aqui, né? Eu, de fato, tenho que dizer que eu gosto muito de poder fazer essas viagens, de estar presencial nas cidades com quem a gente trabalha, conversar com pessoas com uma experiência tão rica, né? Como você, professor, como você, Giovana, né? Para mim, é sempre uma viagem de muito aprendizado, né? De muito ampliar a minha visão para poder também, na minha posição, né? Que principalmente tomar decisões sobre o que vamos fazer, para onde, etc. Que eu sinto que isso me qualifica cada vez melhor para poder fazer isso com responsabilidade e cuidado para a cidade de fato, para as realidades locais. Então, muitíssimo obrigada da minha parte também. É um grande prazer estar aqui com vocês e também estou à disposição para mais trocas. Obrigado. Até o próximo episódio. O Cidades de Fato de hoje contou com Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Natália Patrício, Aline Silva e Karine Correia no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no apoio técnico e edição e professor Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente nossos convidados e a equipe, mas especialmente você, nosso ouvinte. Na semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!